Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Vida Memorável. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar uma experiência que aconteceu comigo ontem e algumas conclusões que eu tirei a partir desse evento que eu achei bem interessante, eu acho que seria bem enriquecedor eu compartilhar aqui com vocês. Como você sabe, pelo título desse vídeo, a gente vai falar aqui exatamente sobre frustrações, né? Então, antes de mais nada, deixa eu introduzir esse tema, o que aconteceu comigo ontem, o que me deixou frustrado e como eu decidi falar sobre isso. Bom, o fato é que eu comecei a produzir conteúdo para a internet já faz 1 ano e meio, mas só a partir dos últimos 2 meses que eu comecei a intensificar isso. Eu estava com outros projetos, eu estou terminando um curso de produtividade, então estava com a cabeça voltada para isso. Então, agora que eu estou terminando, que eu comecei a produzir com mais qualidade, a produzir com mais intensidade e tudo mais. E ontem eu organizei a primeira live, né, do meu canal no Instagram. E por sinal, se você não me segue no Instagram, me segue porque tem conteúdos de qualidade que eu só posto lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessá-lo. E o canal é esse aí, Vida Memorável. Bom, o fato é que ontem eu organizei minha primeira live, eu chamei um cara de muita competência, muita qualidade, para a gente falar sobre produtividade, mudança, técnicas para combater a procrastinação, formação de hábitos, ou seja, a gente falou de bastante coisas muito interessantes, diversificadas, mas todas relacionadas ao ramo de desenvolvimento pessoal. Inclusive, deixei essa live salva lá na página do meu Instagram, então basta acessá-lo e assistir, porque tá de muita qualidade. Bom, o fato é que, cara, eu comecei a divulgar, né, essa live na página do meu Instagram. O meu convidado começou a divulgar também na página do Instagram dele. Eu tô começando agora, só tenho 300 seguidores, ele tem um pouco mais, 2.000, né? E eu falei, cara, é isso aí, vamos produzir conteúdo de qualidade. Eu comecei a postar, fiz um criativo bem interessante, postei em vários grupos de desenvolvimento pessoal no Facebook e decidi fazer até um post patrocinado para aparecer no Facebook e no Instagram, ou seja, eu impulsionei esse criativo e um vídeo também que eu produzi especificamente para convidar pessoas para participar dessa live. Enfim, resumo da ópera, o fato é que na live só tinha 3 pessoas, né? Apesar de toda essa divulgação, apesar de ter 300 seguidores e o cara ter 2.000 seguidores, só tinha 3 pessoas na live, na minha primeira live, e essas 3 pessoas eram eu, o meu convidado, e a terceira pessoa era a minha namorada, minha fiel escudeira aí. E, claro, evidentemente, quando isso acontece, isso te dá frustração, né? E aí eu comecei a pensar, o que é isso que eu estou sentindo? E dando continuidade àquele vídeo sobre o medo, né? Você começa a racionalizar, putz, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Quais as razões que me fazem sentir isso? Qual a intensidade daquilo que eu sinto? E eu comecei a questionar sobre a frustração, né? Depois da live, que foi uma live muito boa, por sinal. E, cara, me veio a conclusão a seguinte, a frustração nada mais é do que um descompasso entre esforço e recompensa. Quase tudo na vida é medido por esforço e recompensa. Afinal de contas, a sua escola, né, se você está no ensino médio, você se esforça para passar de ano e você tem uma recompensa agradável ou não. A sua academia, você se esforça ou não e tem uma recompensa. É dar e receber. É quase uma lei universal da vida. Relacionamentos, área profissional, é esforço e recompensa, esforço e recompensa. Então, de modo geral, a frustração ela permeia diversas áreas da nossa vida, certo? Seus hábitos alimentares, seus hábitos relacionados à sua família e tudo mais. E quando você percebe que faz um esforço extraordinário, mas tem uma recompensa, um retorno muito menor daquele esforço que você fez, nasce aí a frustração, né? E comigo não foi diferente. Comecei a ficar desmotivado e comecei inclusive a pensar um conjunto de coisas que a gente pensa quando está desmotivado. É falar, putz, acho que não é a área que eu deveria investir meu tempo. Tem pessoas fazendo muito sucesso em outras áreas, com outros Instagrams, falando sobre fofoca, falando sobre violência, sobre explorando a sensualidade, porque é uma coisa que faz muito sucesso no Instagram. Tem muitos outros nichos de sucesso, eu acho que esse não vai dar certo. E eu comecei a pensar um monte de coisas relacionadas a esse sentido. Cara, será que eu devo continuar, enfim, blá 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 e tal. Toda aquela mentalidade que a gente começa a adotar quando tem uma frustração. E a partir desse raciocínio, uma coisa, só abre parênteses aqui, uma coisa que eu acho muito interessante sobre desenvolvimento pessoal é que você aprende técnicas e estratégias que você acaba usando com você mesmo, né? Então eu mesmo estava sentindo e eu mesmo comecei a questionar
aquilo que eu estava sentindo e eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes. Diferente, por exemplo, de uma área, por exemplo, se meu nicho fosse emagrecimento. Eu teria ferramentas para ganhar massa muscular, para emagrecer, perder percentual de gordura, mas dificilmente eu conseguiria aplicar essas técnicas no âmbito profissional, no âmbito pessoal, em relacionamento e tudo mais. É uma área muito específica, emagrecimento. Desenvolvimento pessoal não. É uma área muito aberta, envolve tudo, envolve basicamente tudo, né? Tudo é desenvolvimento pessoal. Você pode desenvolver no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento com a sua família e tudo mais. Fecha parênteses. Então o fato é o seguinte, eu cheguei a duas perguntas bem interessantes, né? E queria aproveitar aqui a oportunidade. De modo geral, perguntas poderosas, perguntas interessantes são o que move a humanidade, né? Você é decidido, você toma boas decisões com base em bons questionamentos que você se faz. Então é muito interessante você também pegar esse tempo para racionalizar e perguntar, putz, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso nessa intensidade e ontem eu senti mais forte? As conclusões dessa reflexão geralmente costumam ser bem enriquecedoras. Se você puder registrar isso no áudio, como eu costumava fazer, escrevendo, num vídeo, eu acho que é um material bem interessante, né? Para você mesmo, você observar a evolução dos seus sentimentos relacionados àquilo. Então, o fato é que eu cheguei a duas perguntas bem interessantes sobre a frustração, sobre se eu deveria continuar ou não, né? Nesse descompasso entre esforço e retorno, né? Esforço e merecimento, esforço e recompensa. E as duas perguntas, sem enrolação, são as seguintes. A primeira, bom, isso que eu estou me dedicando é algo que é prioritário para mim, que me traz valor, que me traz paixão, é algo que faz parte daquilo que eu considero como essencial, como central, é algo que é importante para mim? Bom, se sim, a gente vai para uma segunda pergunta. Se sim ou não, você responde para você. Quando você se sente frustrado, desmotivado, aquilo que você está executando é essencial para você? Acho que a primeira pergunta que você tem que começar a fazer é essa. É algo importante, algo que mexe com o meu brilho, que me deixa apaixonado, que me faz sentir bem? No caso de fazer vídeos de desenvolvimento pessoal, é algo que eu simplesmente sou apaixonado. Eu produzo vídeos com a maior paixão do mundo, sabe? Eu leio livros nas férias com o maior orgulho do mundo, porque é algo que me faz sentir bem, certo? E passar conteúdo adiante é algo que me faz sentir completo, é algo que me dá um senso de utilidade. Então é algo central para mim, falar de desenvolvimento pessoal, porque eu sou apaixonado sobre isso. E eu vi, cara, beleza, respondi a primeira pergunta. Vamos passar para a segunda pergunta? E a segunda pergunta que eu me fiz foi a seguinte: qual dor você quer? Aí você se questiona, putz, como assim, qual dor você quer? Beleza. No final das contas, tudo na nossa vida pode ser mensurado por uma reguinha chamada dor, ou esforço, caso você prefira esse termo. No final das contas, você prefere a dor de pagar agora ou a dor de pagar lá na frente? Como assim? Eu continuo sem entender. Você prefere a dor da disciplina, de ter que fazer os atos diários para você conseguir o que você quer? Seja, por exemplo, aquele corpo saudável, atraente que você sempre deseja, diminuir o percentual da sua gordura corporal, aumentar a massa muscular, vamos trabalhar com esse exemplo. Ou você simplesmente prefere abrir mão dessa dor, porque realmente é uma dor física, por sinal, é desconfortável, envolve um estresse muscular, crescer de modos legais, vamos dizer assim, né, sem buscar atalhos, é algo que envolve muita dor, por sinal. Passar no concurso envolve dor, né? Não necessariamente física, mas mental e uma série de abnegações e abdicações. Então, resumindo, você prefere o fato de pagar essa dor agora, através de atos de disciplina, ou a dor de lá na frente, olhar para trás e nutrir um olhar de arrependimento? E como eu falei, tudo pode ser mensurado por uma questão de dor. É tudo dor. Então, no final das contas, você só tem que decidir qual dor você quer. É pagar agora ou pagar lá na frente? É olhar para uma determinada coisa que no momento é desgastante, mas vai te trazer um resultado bem almejado, ou abrir mão daquilo e sentir o peso do arrependimento. Tem uma frase de um palestrante americano que já faleceu, chamado Jim Rohn, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: a disciplina pesa gramas, mas o arrependimento pesa toneladas. E eu não poderia concordar mais com essa frase, porque muitas vezes a gente se pega, pelo menos acontece muito comigo isso, de ficar olhando para trás com um olhar de arrependimento, e essa é a pior tortura que você pode criar para si mesmo.
É você começar a adotar aquela mentalidade, putz, e se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse dedicado mais tempo, se eu tivesse delegado certas atividades para certas pessoas e concentrado naquilo que realmente era importante, será que eu teria um canal maior? Será que eu teria ganhando bastante dinheiro com isso? Será que eu teria impactado mais pessoas? Será? E se? E se? E esse e se é a pior tortura que você pode ter, porque você não pode reescrever a história e você não tem como saber se aquilo aconteceria de fato ou não. Então, claro, evidentemente, arrependimento pesa muito mais do que disciplina. Pesa muito mais do que disciplina. Eu sempre gosto de citar um livro chamado Os 5 Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. O nome é bem sugestivo, por sinal. Ele foi escrito por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, e ela fala, cara, ela era uma enfermeira que lidava com pacientes à beira da morte. E ali ela foi coletando diversos relatos de pessoas que estavam prestes a morrer e os principais arrependimentos dela. E o arrependimento número 1, que ela catalogou com mais frequência, foi exatamente o seguinte. São pessoas que se queixavam do fato de que gostariam de ter vivido uma vida com base no que ela achava importante e não com base no que outras pessoas achavam que ela deveria fazer, certo? Então, no final das contas, a gente tende a olhar para trás com esse olhar de arrependimento e, sem dúvida alguma, é a pior dor que você pode ter. É muito mais pesado do que disciplina. Então, respondendo essas duas perguntas, eu vi, cara, realmente, produzir vídeo, produzir conteúdo é algo que me faz sentido e eu sei que se eu não fizer agora, lá na frente eu vou me arrepender. É uma questão quase de raciocínio lógico, né? Se isso, então aquilo. Uma questão quase de matemática, bem transacional isso. Então eu falei, cara, vamos continuar, não vamos nos deixar ser desmotivados por essa situação. E já para encerrar esse vídeo, eu queria aqui concluir com duas dicas bem interessantes, né? Para a gente realmente descobrir, né, se a gente deve adotar uma posição X ou Y e como essas emoções acabam atingindo a nossa mente. O grande fato é que quando você vai tomar uma decisão definitiva, né? Eu acho que eu vou terminar de investir dinheiro nesse empreendimento, eu acho que eu vou parar com esse projeto, vou investir em outra área. Geralmente, decisões definitivas, você precisa ter uma grande base de experiências para ter uma análise bem feita e, com isso, ter a qualidade das suas decisões seja a melhor possível, né? A sua decisão seja a mais acertada possível. Quando, por exemplo, no meu caso, né, você toma uma decisão, cara, cansei, não vou produzir mais vídeo, cansei de falar sobre desenvolvimento pessoal, de ler vários livros para falar sobre isso, com base em apenas uma experiência negativa, certo? Eu fiz apenas uma live e a partir disso, e foi um fiasco, em termos de quantidade de pessoa, não em termos de qualidade, e você generaliza isso e fala, cara, toda live vai ser ruim e a partir disso eu tenho que encerrar, e você acaba tendo um número mínimo de evidências para generalizar. E quanto menor é o seu número de evidências, mais distorcido tende a ser a análise que você vai fazer com aquilo, né? Mais distorcido com a realidade tende a ser essa evidência. É como se eu, por exemplo, fizesse uma pesquisa de intenção de votos para presidente, só que eu só entrevistasse 5 pessoas. É claro que vai ser muito distorcido isso. Olha a quantidade reduzida de pessoas que eu peguei. Da mesma forma, quando você tenta por um número mínimo de vezes, 1, 2, 3 vezes, é capaz de você ter resultados muito distorcidos com a realidade. E com base em resultados muito distorcidos, muito distantes, e provavelmente muito negativos, porque as primeiras vezes os resultados não vão ser os melhores possíveis, você acaba desistindo no momento em que, pelo contrário, através do esforço e aumentando o número de evidências, de experiências, você conseguiria ter uma análise muito melhor e, com isso, tomar uma decisão muito mais acertada. Então, resumo da ópera aqui, se experimente, permita-se tentar por um número maior de vezes antes de tomar uma decisão definitiva, sabe? Permita-se trabalhar um número maior de tempo naquele seu projeto antes de desistir, permita-se ir à academia mais vezes antes de falar que realmente não está dando resultado, permita-se tentar mais tempo uma dieta saudável antes de falar que realmente não estou vendo progresso nisso, permita-se mais vezes. O último aspecto aqui, já para concluir o vídeo, é o fato de que para a gente fazer essas análises, muitas vezes a gente tem que se descolar do mundo que a gente vive, de muitas expectativas, de muita pressão, né? Eu assumo, muitas vezes eu estou indo dormir muito tarde, porque eu estou me pressionando muito para concluir com excelência esse curso. Tudo que eu quero fazer com excelência, sabe? E é o meu primeiro curso que eu vou lançar sobre produtividade, e eu estou me dedicando muito, só sou eu sou o produtor, o roteirista, o editor, o cara que põe na internet,
Então, o fato de ter muitas coisas e estar atrelado a produzir vídeos enfim, e falar de vários assuntos, me deixa muito sobrecarregado. O meu sono tá sendo péssimo muitas noites. Tem dia que eu vou dormir 4 da manhã, tem dia que eu viro à noite. E o grande fato é que para ter uma observação melhor e mais apurada, chegar a conclusões bem elaboradas sobre tudo isso, muitas vezes você tem que se desapegar, né, desse mundo que te impõe pressa, que te impõe soluções rápidas e imediatas. E desapegar necessariamente impõe a você desacelerar esse ritmo e fazer, mesmo que por um instante, algo que te agrade no momento, né? E ontem, nesse momento de frustração, eu gosto muito de violão, né? Não sei tocar, mas eu falei, cara, eu só vou tocar no meu violão quando eu começar a fazer aula, porque eu quero aprender de vez, sabe? Eu não quero ficar tocando e tendo resultados meio a boca. Mas ontem eu olhei pro violão, eu estava tão desmotivado, que eu falei, cara, eu vou pegar o violão, vou ensaiar umas notas aqui e tudo mais. E a grande lição que eu tiro é isso, cara, quando você estiver frustrado, faça algo que te agrada, sabe? Faz uma caminhada no parque, caminhar algo muito relaxante, correr, libera um conjunto de endorfina, serotonina, dopamina na sua corrente sanguínea, você naturalmente se sente bem, é como um analgésico natural, certo? Então faça alguma coisa que te dá prazer. Às vezes você está se pressionando tanto que você está abdicando de fazer coisas básicas, elementares que te trariam prazer, sabe? Sair para conversar com pessoas, talvez hoje não seja possível diante da pandemia, mas ir numa sorveteria, comer aquele sorvete que você gosta, sabe? Abra uma exceção no seu dia, se você estiver frustrado, para fazer uma coisa que você goste, e a partir disso, desse deslocamento, você consegue se enxergar com mais propriedade. Uma coisa que eu observo é que quanto mais envolvido pela emoção do momento, menos apurada tende a ser a qualidade da sua análise. Né? Muitas vezes a gente acontece de dar ótimas dicas para o nosso amigo que está sofrendo por relacionamento, mas não conseguir usar essas mesmas dicas com nós mesmos quando isso acontece com a gente. Isso de fato ocorre porque quanto mais envolvido emocionalmente com a situação a gente está, menos apurada tende a ser a qualidade das nossas decisões. Então, se esquive, se afaste das emoções do momento, né? Uma coisa que eu vejo é pessoas tomarem decisões muito embasadas em emoções do momento. Você toma a decisão com base em emoção do momento. Isso é um grande erro. Não ser pessoas que no dia 31 de dezembro falam, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender 3 idiomas. Só que elas acham que aquela emoção que permitiu tomar aquela decisão vai se perdurar ao longo do tempo. Existe um conceito em psicologia chamado presentismo psicológico e ele fala justamente sobre isso. É você ter a errônea percepção que aquela emoção vai te acompanhar no tempo, que vai te permitir construir um hábito em cima daquilo. Não vai. Aquela raiva, aquela emoção, aquela coragem que te fez tomar um hábito de aprender o idioma, não vai subsistir no tempo. Então, se você não constrói um caminho de hábito, de força de vontade, e depende só de motivação, você vai desistir. Então, quanto mais separado da motivação e mais aliado com hábitos você tiver, melhor para você. Então, essa análise central é justamente sobre isso. Afaste-se um pouco das emoções que você sente no momento, para que no momento de deslocamento você consiga se olhar por uma perspectiva mais distante e ter uma análise mais fria, mais calculista, mais racional possível, né? E era isso que eu queria falar desse vídeo de hoje. Ficou um pouco grande, mas eu acho que seria um tema bem interessante. Eu acho que a frustração, de modo geral, permeia todos nós, a todo momento, em diferentes áreas. Eu acho que eu busquei aqui dar dicas bem interessantes. Eu espero que possam ser bastante úteis para você. Não se esquece de se inscrever no meu canal, no Instagram, Vida Memorável. Pretendo continuar postando conteúdo de qualidade lá. Se inscreve aqui no canal, no YouTube. Divulga isso para mais pessoas que têm interesse em desenvolvimento pessoal, porque, cara, eu vou produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para colocar nessa página no Instagram. E fica atento que logo logo está vindo muita coisa boa por aí. Eu já tenho um PDF gratuito que fala sobre desenvolvimento pessoal. Vou colocar o link aqui também na descrição. E é isso aí, cara. A gente vai desenvolvendo aos poucos e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e até lá. Tchau.